Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Gol Posse. E eu tenho aqui do meu lado ela, Alice Almeida Leite, procuradora do trabalho e a professora mais bonita do Brasil. Ah, eu gostei. Todo episódio ele coloca algum predicado pra mim. Muito obrigada. Nada. E hoje não estamos sós. Não estamos sós. Hoje temos um convidado, doutor Silvio Beltramelli, procurador do trabalho, professor de Direito da PUC de Campinas. E eu quero tomar o tempo total do podcast para ver se dá tempo de ler o currículo do nosso convidado, cara. Olha só, pessoal, veja bem. Pós-doutorado em Desenvolvimento Econômico pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, tá? Doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela Unimep, procurador... É tudo isso mesmo, Silvio? Não, você tá exagerando. Não sei onde você achou tudo isso aí. Silvio, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma felicidade estar com dois amigos igual vocês e pra gente bater um papo descontraído aqui, que eu acho que é a nossa pegada, né? E poder ajudar aí quem tá na luta pela aprovação. Eu que agradeço mesmo, é muito gostoso poder estar aqui com vocês, apesar de seus exageros aí na apresentação. Não tem exagero, não. Não tem exagero. Silvio, a sua linha de trabalho que a gente conversou é sobre direitos humanos. A gente estava aqui, tá, pessoal, em off, batendo um papo sobre mestrado. E uma pergunta que todo assim, eu como professor universitário de graduação, né, eu recebo dos meus alunos, quinto ano, tipo assim, e aí, doutor, o que eu faço? Eu vou estudar para concurso ou eu vou fazer o mestrado? Dá para conciliar? Falo, olha, Lucas, só estudei para concurso, eu não sei te responder exatamente. Mas, pelo que eu soube, você estudou para concurso e estava fazendo mestrado. Como é que foi essa história? Conta, aproveita e se apresenta aí, pessoal. Bom, foi uma história bem louca, né? Então, um alô pro pessoal aí que está nos assistindo também. A minha história, ela diz que sim, né? Que é possível conciliar. E agora, como um professor também de mestrado, eu sempre entendo que eu acho que é possível conciliar, mas claro que exige um esforço, um sacrifício ainda maior, né? E acho que tem muito da história de vida de cada um. Eu acho engraçado, você fala, o pessoal do último ano da faculdade vem perguntar, e agora, o que eu faço? E alguns fazem aquela clássica pergunta que eu morro de rir, né? Eu advogo ou presto concurso? Como se prestar concurso fosse uma carreira, né? A pessoa fala assim, não, eu vou prestar concurso. Eu pergunto, mas pra quê? Aí a pessoa, às vezes, até trava. Mas tem que responder isso? Porque lá em casa a gente só conversa se vai prestar concurso ou vai advogar, né? E eu sou de uma época que ainda não se exigia os 3 anos, né? Então era uma decisão, eu me formei em 99 e veio logo depois a exigência. Era uma decisão que da minha turma para trás você ainda tinha que fazer imediatamente, né? E eu lembro, vou falar um pouquinho de mim, você falou, se apresenta e eu vou falando as duas coisas ao mesmo tempo. Eu lembro que eu jurava, assim, para todo mundo que está aí, não seja peremptório, principalmente quando você está na juventude, não seja peremptório, né? Não defina a sua vida peremptoriamente. Então, sim, é isso ou é aquilo. Eu lembro que na minha casa, minha mãe insistia muito, desde quando eu entrei na faculdade de Direito, porque ela também insistiu para entrar na faculdade de Direito, porque você tem que prestar um concurso, você estabiliza a sua vida, você ganha bem, é isso que você precisa fazer. E eu não sei se por rebeldia, por contrariedade, eu falava, mãe, eu vou advogar. Vou advogar. E aí eu comecei fazendo estágio no 2º ano na vara de execuções criminais, com o querido professor, agora desembargador Zé Henrique Rodrigues Torres, que foi juiz da vara do júri há muito tempo aqui. Sim. E fiz estágio voluntário lá. Ali eu aprendi que o direito pode ser uma coisa muito mais humana do que ela é hoje. Aí depois fui fazer estágio no TRT, da 15ª Região, mas em secretaria. É mesmo? Na época eu carreguei muito processo, porque eu não estava em gabinete, então eu lembro que eu ficava meio bravo porque eu não entendia. Eu tinha que carregar todos os processos para a sessão, que os juízes fariam, os desembargadores fariam no dia seguinte, porque podia ser que eles quisessem consultar.
Então carregava tudo aquilo no ombro, eu e mais um outro servidor, descia tudo, depois no dia seguinte subia tudo. E nem sabia se eles tinham consultado, né? Mas tudo bem. E aí, quando eu consegui uma vaga num gabinete, aí veio uma proposta para um escritório de advocacia. E aí eu já entro um pouco nessa história da compatibilização, né? Esse escritório de advocacia, ele era um escritório que ele tinha uma pegada civil, um advogado fazia civil, o outro advogado fazia empresarial, um outro fazia penal. E um fazia alguma coisa de trabalhista que aparecia. E era um escritório pequeno, mas de muita gente que já tinha carreira consolidada, tinha sido do Ministério Público Estadual. E um escritório muito bom, aprendi muito lá. Uma das coisas que mais me fez bem foi que eles eram muito rigorosos na questão da redação das peças. Nossa. E eu não tinha que fazer modelo, eu tinha que fazer a peça do zero, apresentar para o crivo e tomar a aula ali de ortografia, e aquilo me ajudou demais. Advocacia raiz. E o que é raro hoje em dia. O pessoal usa muito modelo. E modelo. Exatamente. Então, já fica uma dica do que eu acho que me ajudou muito para o concurso. Quando eu fui prestar vestibular, eu já tinha feito redação, eu tinha uma facilidade de escrever, e eu tive a oportunidade de já ouvir vocês dois comentando sobre isso, e depois eu tenho uma experiência que eu posso contar, conversando com a comissão de concurso do MPT, do meu concurso, sobre isso, né? Que teve a ver com a minha aprovação. Mas aí eu fui para esse escritório, nesse escritório eu lidava com quase nada de trabalhista, e chegou a hora de eu me formar, eu estava ali no escritório, e de fato, o meu projeto de vida era ficar ali, porque eles abriam uma oportunidade muito grande. Como era um escritório pequeno, eles já falavam, a gente gostou de você, a gente quer que você continue conosco. Então, eu me formei e me tornei sócio do escritório. Mas, como eu disse, é um escritório pequeno. Ele tinha um projeto de se tornar um escritório grande, como de fato hoje é em Campinas. Um escritório muito conceituado, muito pela competência de quem estava lá. Mas no começo essa vantagem, né? Porque você cresce junto. Exato. Então, eu me sentia muito valorizado. Então, eu falava em casa, não vou prestar concurso. Então, primeiro cuspe que eu joguei para cima. Bom, mas o escritório estava ali, estava começando e tal. E lá no escritório tinha um professor da PUC de décadas lá, né? Hoje decano, ainda dá aula lá, professor Paulo de Tarso Barbosa Duarte, que é um segundo pai para mim. Você trabalhou com o Paulo de Tarso? Fui foi meu professor também. Foi, então. É um segundo pai para mim, né? Sim. E o André Heinemann, que eu entrei no lugar do André para ser estagiário, e depois o André hoje é sócio lá, e depois logo em seguida, quando eu me formei, entrou o Fabrício Peloia. Que foi meu professor também. Então, nós éramos dos melhores que eu tinha. Exato, e nós somos amigos, assim, até hoje, muito amigos, e eu era sócio dessa turma, nós éramos sócios. E hoje se tornou esse super escritório que eles têm. Sim. E o André e o Fabrício foram alunos do Dr. Paulo, eu não. O Dr. Paulo me conheceu na questão profissional, trabalhando lá no escritório. E o André, imediatamente, quando pôde, prestou um processo seletivo para a PUC, entrou, porque ele acompanhava o Dr. Paulo nas aulas, o Fabrício, a mesma coisa. E num dessas oportunidades, o Dr. Paulo falou assim para mim, eu vou te inscrever no processo seletivo de professor lá da PUC. Eu falei, não, mano, eu nunca vou dar aula. Porque minha mãe era professora, foi professora de história. Cuspiu de novo. Segunda, Alice. Segunda cuspida pra cima. Bom, eu falei, eu não gosto, eu vi a rotina da minha mãe e eu não sirvo pra isso. Aí o Dr. Paulo falou pra mim, engano seu, você serve pra isso. Você serve pra isso. Porque o que a gente pede pra você estudar, você estuda, aprende, você sabe explicar. E eu vou te falar uma coisa, Silvio, eu nunca vou esquecer o que ele falou. Ele falou assim, o bom professor é aquele que sabe ser claro quando explica e se expressa. E só se explica e se expressa bem quem sabe do que está falando. Ele falou, então você tem essa veia e eu vou te colocar lá até para você ter uma renda adicional enquanto o escritório não decola como a gente sabe que ele vai decolar. Que bacana. Aí eu falei, bom, também pela questão da renda e tal, eu falei, vamos, né? Então, eu me formei em 1999. Em 2003, eu comecei a dar aula. E no meio do caminho, ali para o ano 2000, para o escritório poder expandir, a gente fez uma reunião e falou, o escritório ele quer atender contas de clientes, então nós vamos... Tá faltando alguém aqui que lide com trabalhista e com tributário. Assim, né? Então, tinha eu e uma outra advogada que tinha recém-entrado também. Quem quer o quê? Aí eu já levantei a mão, né? Porque eu acho que eu não sei ganhar dinheiro. Eu falei, eu quero trabalhista.
E ela quis o tributário. Então eu fui fazer uma pós-graduação É. na própria PUC de Campinas, uma especialização em direito trabalhista. Meu professor Jorge Luiz Souto Maior. Ah. Tá. Eu acho que ali começou. Aí você se Ali apaixona, eu né? comecei o bichinho da academia e tal. E aí, antes dele entrar dele ser professor da USP, claro, baita curso. Bom, aí eu comecei a dar aula de tudo, Lucas, ali tudo, porque eu entrei e ia dar aula de tudo. Dei muita aula de sábado à tarde, de prática penal, porque eu tinha Nossa. sido estagiário na vara de execuções penais, de civil, e nada de trabalhista. Não, e quando você é o professor júnior, assim, Total, júnior total. numa equipe que já tem longa data, você entra Você porque topa sobra, tudo, né? Tudo. Você entra porque sobra Porque também. sobra, porque sobra. O que é filé mignon é assim, da aula de princípios tem que entender. Agora, acordo de compensação de hora, vai o novo aqui, ó. Vai aí, põe aí. E dei aula, e assim, em outras unidades, porque assim, o sonho, o supra-sumo é dar aula na faculdade de Direito. Então eu dava algumas aulas na faculdade de Direito e aulas na faculdade de Contábil, na faculdade de Administração. Então rodei à noite, à tarde, sábado, fui que fui. Aí começa a aparecer a necessidade do mestrado, porque se você quer ficar nessa área acadêmica, você tem que ter mestrado. E aí, então, surgiu a oportunidade do processo seletivo da Unimap. E eu prestei e passei. E lá eu fui orientado pela professora Mirta Gladys Lerena de Missaidilis, que tinha sido minha professora de Direito do Trabalho na graduação. Sim. E ali eu comecei a olhar para um outro lado do direito do trabalho que não era só dogmático. Era o lado crítico, o lado filosófico, o lado sociológico, ou seja, pensar as relações de trabalho e a partir dali pensar o direito. Cara, eu me apaixonei por aquele negócio. Abriu a mente, né? Total, é essa palavra. Sabe, Silvio, uma coisa, pegando um gancho aqui, uma coisa que eu falo para os alunos, eu falo assim, olha, o direito do trabalho, ele cresceu muito, porque para quem fez faculdade nessa época que você mencionou, era uma justiça, ainda como junta de conciliação e julgamento, vinculada a um semestre na faculdade, no máximo 2. E às vezes, assim, dependendo da área que você escolhesse, tinha faculdade que até dividia, você não tinha nem processo de trabalho no 5º ano. Você saía sem formar em processo de trabalho. E aí, uma coisa que eu falo é que hoje eu vejo que a área trabalhista cresceu, quando eu pego o currículo de universidade, eu vejo que são 2 ou 3 semestres dedicados, que aí tem espaço. Não, e é isso que eu ia falar, porque na minha época, direito do trabalho era ralé. Ninguém queria. Quando eu me formei em 2005, era uma época que ninguém queria saber de direito do trabalho, e é engraçado que aconteceu uma coisa comigo muito parecida com o que aconteceu com você, porque eu tava num escritório que eles queriam também atuar na área trabalhista, era um escritório primordialmente tributário e empresarial, e ninguém queria área trabalhista. Então, põe a Alice ali para fazer. Então, eu costumo dizer que o direito do trabalho me escolheu, porque quando eu comecei a estudar, eu não queria saber de direito do trabalho. Só que aí eu fui parar no MPT como analista, e falei, gente, que lugar é esse? O que faz no MPT? E aí, é isso que acontece com a maioria de nós da área trabalhista, principalmente antigamente. Hoje, realmente, o direito do trabalho está muito mais forte, muito mais conhecido, muito mais divulgado. Eu acho que as redes sociais com os professores também ajudou muito a divulgar. E realmente, eu queria também aproveitar, lembrei de uma pergunta que eu queria fazer para você. Quando que veio o MPT na tua vida? Porque ele estava chegando no era abril aí, filosófico. Uma coisa levou a outra. E fora o pitoresco, né, que eu vou contar. Então, mas eu só queria dizer para vocês que também ainda há um pouco, mas isso se reduziu muito. Havia, sim, um tom pejorativo com o estudo do direito do trabalho dentro do próprio ambiente universitário. Assim, em especial, porque as universidades eram, em geral, naquela época ainda, elas eram muito formadas por professores práticos, advogados, juízes, defensores, que davam aula. Hoje, você já não começa a dar aula e não tem uma carreira longeva se você não for se titulando. Tá? Então, veio a necessidade do mestrado, o mestrado começou a abrir minha cabeça,
Percebeu? Foi pra nós. E aí, eu já tô... Foi pra nós. Gostou da Foi um toque, intimada, né? Gostei, foi um toque. Foi um Não, toque. mas vocês estão na trilha, E tudo tem seu tempo. E aí, eu tava no mestrado, e aí eu comecei a atender a área trabalhista lá do escritório. Eu fiquei atendendo mais essa área, né? E eu atendia tanto contencioso quanto consultivo. Mas eu sempre tive um gosto muito maior pelo consultivo do que pelo contencioso. E, em geral, os clientes chegavam da área empresarial e eu não era um cara que tinha uma preconcepção em relação à questão, por exemplo, da hipossuficiência, da luta de classes e nada disso. Foi se abrindo para mim, muito embora eu seja filho de uma classe média, de 2 trabalhadores que foram muito aviltados ao longo do tempo todo, mas isso não era, eu não me percebia nesse espaço. O mestrado foi abrindo a minha cabeça. Mas isso não influenciava no meu trabalho, né? Porque eu sempre entendi, continuo entendendo, respeitando muito o trabalho dos advogados, mesmo da área patronal. O trabalho da advocacia é essencial, né? Mas eu lembro que caía muito na minha mão as chamadas defesas indefensáveis, cara. Entendeu? Você sabe muito bem o que é isso como juiz e a Alice como procuradora. Então, eu olhava e falava, olha, a saída aqui é essa aqui. A correta é essa. A pessoa tem razão, nós não vamos conseguir produzir uma tese ou uma prova que refute. Então, você pode tentar um acordo e tal. E no consultivo, eu lembro que eu falava coisas que muitas das empresas não seguiam. Mas quando elas seguiam, eu me sentia tão feliz, porque eu falava, vocês conseguem perceber que vocês estão reduzindo o passivo a quase zero? E tá melhorando a vida de quem Vocês estão me escutando. Só que não era, Lucas e Alice, essa não era a regra. A regra é eu fazer uma peça, por exemplo, e o sujeito que não é da área do direito mandar observações sobre a peça. Querer perguntar por que estava falando isso ou aquilo. E eu, novo, né? Meio incomodado com aquele negócio. Até que eu fui chamado, um dos clientes foi chamado para uma audiência administrativa no Ministério Público do Trabalho. Aí eu olhei a notificação e falei, onde? O que é isso? Justamente. Foi a mesma pergunta. Eu não estudei isso. Ninguém me explicou que existia um MPT na faculdade. Um MPT. É real. Não, eu fui descobrir o que era MPT quando eu fui estudar para o concurso de analista do MPU. Porque eu falei, eu quero entrar no MPF. Quando eu vi o que é MPT? Eu também não sabia. Aqui, né? Nunca, o que é esse T aí? Então, e aí eu lembro que eu fui para a audiência, estudei, entendi o que o MPT fazia, o mínimo, e era um problema de banco de horas e tal. E eu fui lá com o cliente, naquele caso, o cliente, ele tinha coisas equivocadas, mas não era tudo aquilo que ele estava sendo acusado. E eu cheguei lá para fazer audiência, lembro até hoje, doutora Estela. Doutora Estela. Cheguei lá no prédio, que ainda era lá na saída de Campinas, né? Cheguei lá na audiência e do outro lado estava um advogado muito conhecido aqui de Campinas, que não vem ao caso o nome, mas ele tinha muito trajeto ali, porque ele era muito conhecido e tal. E eu lembro, assim, que a Estela, né? A Estela conduziu muito bem a audiência, embora o advogado tivesse, assim, um comportamento muito, inclusive, desrespeitoso, assim, eu ali novo, né? Mas eu lembro que eu ouvia ela falar e eu pensava comigo, ela tem razão. Ela tem razão. Fala. Quer dizer que então que o trabalho dela é ter razão? Eu pensei assim, pô, tem razão na questão das relações de trabalho, porque daí já vinha um aspecto crítico e daí eu já estava entendendo que a posição que ela tinha era uma posição razoável, mas de defesa do ponto de vista do cerne do direito do trabalho, que deveria ser a preservação da questão social. Então, aquilo que o mestrado me despertou acabou me chamando a atenção para o MPT. E casou com um cliente lá do escritório ter feito uma reclamação formal no escritório, porque a gente foi para uma audiência onde ele ia perder uma bolada para um reclamante que tinha razão em tudo que estava pedindo e tinha prova de tudo. Você imagina um reclamante que ele tem cópia de todos os documentos de jornada, de todos os documentos de coisa que é difícil, por exemplo, que é salário não contabilizado. Ele tinha prova de tudo, documental. Nossa, é difícil, hein? Aí, ali na hora da audiência, o cliente insistiu
tese de que era autônomo. Isso que não cola, era fraude. Sim. Não, mas ele teve uma parte que era autônoma. Aí eu já escrevia O cara tinha uniforme, né? Uniforme, e-mail corporativo. Não, eu fazia a defesa, mas me sentindo muito aviltado, pessoalmente, né? Porque eu falava, cara, não precisa ser assim, né? Mas eu fiz a defesa e você entrega ali meio com vergonha pro juiz, porque você fala, pô, você fica marcado, fala, lá vem um advogado que fica defendendo, você sabe disso. Que fica defendendo o indefensável, né? Mas a minha experiência me faz separar bem o papel do advogado do papel do cliente. Sim. Bom, aí a gente foi pra audiência, ele fez um acordo muito a contragosto, e aí ele fez uma reclamação formal pro escritório dizendo que eu havia pressionado a fazer o acordo e que eu não me esmerei na defesa. Cara, sabe o copo já tá cheio? Faltava só uma gota. Tchau. E eu falei, cara, não é isso que eu quero, né, cara, pra minha vida, assim. Mas o que eu quero, né? Eu não tô feliz, o que eu quero. E eu encontrei um amigo meu que estava prestando para o Ministério Público do Trabalho, eu já tinha conhecido, e que estudou comigo na minha classe. Ele falou, cara, eu tô prestando porque o outro colega nosso de classe, a gente formou junto, passou, né? Então... Guilherme. O Guilherme. Tinha passado, e o Gustavo Riso estava estudando. Aí vem o Gustavo, que foi um cara muito importante na minha vida, um abraço pro Gustavo, porque ele fez eu cortar caminho para as estratégias do concurso. Ele já estava fazendo a parada. Só que tinha uma questão, né? Tinha o meu mestrado e tinha o meu compromisso com os meus amigos no escritório. Sim. E a insegurança de prestar o concurso. E aí? Falei, bom, qual que é o ponto de partida para resolver tudo isso? Honestidade. O que eu quero para minha vida? Conversei na época com a minha namorada, que hoje é minha companheira. Falei, acho que eu vou tentar dar uma guinada aí, porque eu não tô feliz e, enfim. E não sei nem se a advocacia, se o meu perfil é compatível com a advocacia, com as instabilidades da advocacia. Aí ela falou, o que você quiser fazer, eu apoio e vamos embora. Aí primeira coisa, fui falar com o Dr. Paulo. Falei, Dr. Paulo, todo assim, né? É isso, assim, a gente tem um projeto lá no escritório, eu sei que vocês estão contando comigo, mas é isso, e assim... E o que eu fiz nesse meio tempo? Eu fiz umas provinhas de múltipla escolha da NPT sem estudar. Vou ver como é que eu tô. Vou ver como é que eu tô. Você já tem de Não vou dizer que eu fui bem. Mas eu falava, eu sei isso aqui. Se eu estudar, eu lembro. Se eu caprichar, eu chego. É isso. Exato. Isso aqui não tem nada de... Porque você escuta os famosos 5 anos, 10 anos. A prova é impossível. Abdica da vida, de 24 horas. A minha história é a negação de tudo isso, cara. Aí... Fui falar com ele é oriundo do Ministério Público Estadual, ele falou, claro que é uma perda pra gente, mas se é pra você ser feliz e tal, vai lá. E eu vou te falar, você vai passar no primeiro concurso. Aí eu dei risada. Né? 5 a 10 anos. Você falou assim. 5 a 10 anos. Cara, eu não vou acreditar nisso, mas tomara que seja verdade. Aí fui e contei pra todo mundo no escritório que eu ia prestar. Mas sem saber o que ia acontecer. Mas teve alguma retaliação por parte do pessoal? Claro, assim, há uma quebra de expectativa. Sim. Mas eles foram amigos, né? Cara, isso é importante. Você também era muito filho da casa também, né? Muito. É diferente. Não, mas é porque assim, a gente vê muitas situações de pessoas que estudam até escondido. Eu já ouvi muito aluno nosso que já confidenciou que eu tô no escritório, mas ninguém pode saber que eu estudo, porque se eles souberem que eu estudo para concurso, eles vão me mandar embora, não sei o quê. Então, assim, você teve o privilégio de contar com amigos, né? Foi privilegiada. Você sabe que na minha preparação, quando eu tava lá pelos 2 anos e meio, aquele momento que você já estudou muito, que a outra margem... A margem que você saiu já tá lá atrás, mas ao mesmo tempo, eu ainda ia demorar mais 2 anos e meio para chegar. Mas eu estava começando a ver resultados, mas eu sabia ainda que demorava. Eu tive uma oportunidade no escritório empresarial, boutique jurídica, numa área da advocacia, tal, não sei o quê, para entrar no início da área trabalhista. Então, assim, era um escritório que tinha 15 advogados em cada área e na área trabalhista tinha 1. Você vai entrar como segundo. E quem for entrar, vai entrar embaixo. Normalmente não entra... em cima, entra embaixo e você cresce. E eu falei, pô, legal, tal, e aí? E como é que eu faço para poder conciliar com os estudos? Ele falou, você faz como você quiser, desde que ninguém fique sabendo.
caramba. Aí eu olhei e falei... é complicado, né? eu falei, aí assim, não dá, cara, eu não consigo... Eu sou um cara muito transparente até nas besteiras que eu faço. Então eu falei, não dá. E aí a gente fez um combinado. O combinado era, você continua trabalhando e dando conta das suas atribuições e estuda no horário que você puder. Lembrando que eu já estava dando aula. Tá. Né? E fazendo mestrado. Aí eu fui falar, aí então combinamos isso, mas eu já tinha para mim, embora não tivesse verbalizado para eles, que qualquer que fosse o resultado do concurso, eu ia procurar uma outra coisa para que eles não ficassem pendurados no tempo da minha aprovação, que também não era correto. E aí eu me inscrevi para o MPT e logo depois saiu auditor fiscal do trabalho. Eu falei, não é o que eu quero ser, mas bora pode lá. ser aquilo que vai me deixar sair do escritório e deixar o pessoal livre para mim. Mesmo porque você precisava de uma renda, Total. Então não tinha como. Então aí fui falar com a professora. Eu falei, eu vou fazer a primeira prova, vou continuar tocando aqui, mas pode ser que em alguma hora, não sei o que vai acontecer, a gente volta a conversar. Ela, não, eu gosto muito da MPT e tal, então vamos ver. E continuei fazendo as coisas no mestrado e fui estudando, cara. Então, assim, dá para conciliar? Eu tive essa ajuda de todos os lados, tá? Então, a minha rotina era o seguinte, para quem está prestando concurso. Eu tinha dia que eu dava aula das 8 às 11 de manhã, ia para o escritório à tarde. E tinha dia que eu dava aula à noite, e ia para o escritório de manhã e à tarde. E tinha fim de semana que eu dava aula sábado à tarde, por exemplo. Que horas você estudava? Nos encaixes. E que a aula te obriga, né? Não, mas aí eu fiz todo um preparo para o estudo, porque a prova tinha data. Aí eu sentei com o Gustavo, é aquele negócio que vocês falam muito, né? E eu falo para todo mundo, porque quando a gente passa no concurso pessoal, acho que a gente é oráculo, que a gente tem uma fórmula. E eu acredito muito que as coisas funcionam para cada um. Você tem estratégias, mas elas têm que se adaptar ao seu estilo. Se você não funciona estudando à noite, não adianta você se planejar para estudar à noite. Exato. Mas eu aprendi que o importante não é estudar muito, o importante é estudar certo. Exatamente. Estudar certo. E pegando um gancho aqui, viu, pessoal? Que o Silvio está comentando, a importância também de ter amigo nessa história. De ter alguém para sentar e trocar ideia, porque é o cara que às vezes fala para você assim, faz diferente. Não, porque o Gustavo chegar para você e falar assim, olha, vai por aqui. E o concurso do MPT tem essa peculiaridade. A gente não encontra, a gente tem a nossa atuação, o concurso do MPT é como se fosse uma entrevista de emprego. No sentido de eu quero procurar alguém que tem um alinhamento ideológico com a instituição. Então, você não vai conseguir estudar para MPT estudando um manualzinho só de direito do trabalho. Não, você vai ter que se aprofundar em muita coisa. E, normalmente, quem está na carreira é que acaba ajudando quem está fora. Né? E que é o que foi que aconteceu com você. E assim, o Guilherme, que já estava na carreira, ele dava umas dicas e tal, mas o Gustavo, ele esquadrinhou muito o concurso. Ele fez, não me lembro se 2 ou 3 provas, e além dele tinha mais um amigo nosso da faculdade estudando. E tão importante quanto saber o que estudar específico para o MPT, porque, como você disse, é um perfil, e eu diria mais. Eu tenho convicção que a prova do MPT, ela quer avaliar se você já tem condição de ser procurador e procuradora no dia seguinte. Eu também acho, concordo. Sabe? E é assim, e depois se vocês quiserem a gente pode conversar um pouco sobre a minha experiência da minha prova de concurso, que casa muito com o que vocês dizem, porque eu tive uma experiência muito clara de uma questão que você responderia de um jeito se estivesse na magistratura e de outro completamente diferente se estivesse no MPT. Exato. Isso caiu na minha prova, a gente pode conversar disso daqui a pouco. Mas, além de entender o que você tem que estudar, também entender o que você não tem que estudar. Exatamente. Exato. Sabe? É o que a gente fala para os nossos alunos direto. Eu falei assim, bom, então agora eu vou estudar para o MPT. Me dá o godinho aí, página 1, página 2. Loucura! Né? Eu sempre digo, por onde eu começo a estudar para um concurso? Qual é o concurso? É Ministério Público do Trabalho. Então você estude o concurso. O primeiro estudo que você tem que fazer é o concurso. Mas como assim estuda o concurso? Estuda o edital, o último, o penúltimo, a última prova, a penúltima. Faça estatística das questões, veja o perfil, olhe os espelhos de correção. Aí você começa. Aí você começa. E aí o que eu fiz? O Gustavo tinha muito isso, né? Ele me ajudou. E aí eu peguei os horários que eu tinha e falei, bom, qual é o cronograma possível aqui?
Gente, por óbvio, dar aula me ajudou muito. Por óbvio, advogar, eu já estava advogando há 6 anos. Tá. Me ajudou demais. Então tinha coisas ali que eu talvez levei menos tempo para estudar. Mas ao mesmo tempo, eu tive que fazer uma gestão de tempo. Você não vai dedicar o mesmo tempo para estudar direito penal se cai uma ou duas questões Sim. do que você vai estudar. Exatamente. Direito de Você trabalho. Você vai pegar o trabalho. livro do Mirabete pra estudar pro MPT, pra né? responder lá, que é fato típico e ilícito. É. E aí, Zaffaroni, né? e aí a gente pode, daqui a pouco, falar sobre os direitos humanos nessa história, porque o papel dos direitos humanos nessa história mudou muito nos últimos anos, né? Aí eu fiz um cronograma. Então o que eu fazia? A minha aula é às 8? Eu duro muito estudando de manhã, menos do que à noite. Então eu vou acordar, ao invés de acordar 3 horas antes, eu vou acordar 2. Então eu acordava 2 horas antes, eu tinha uma mesinha no meu quarto, nessa época eu morava com meus pais ainda. Eu levantava quietinho, tomava um café, estudava, das 5 às 7, 7h30, a aula. Uhum. Esquecia de estudar. A aula, escritório. Quando o escritório dava uma brecha, eu estudava um pouco lá. Aí eu saía do escritório, vinha para casa, fazia uma refeição, e aí eu estudava mais 3 horas. E aí eu dormia ali, 11, meia-noite. No dia seguinte, mesma coisa. Quando eu dava aula de noite, aí eu invertia. Eu falei, não, agora minha manhã vai ter que render. Então eu acordava de novo, mas ao invés de estudar das 5 às 7, eu estudava das 5 às 8, das 5 às 9, ia para o escritório. E nesse meio tempo, eu já tinha feito quase todos os créditos do mestrado. Acho que tinha um só. Então eu ia para Piracicaba e aí eu ia organizando. Domingo era sagrado, não mexia em nada. Obrigado. Obrigado. Domingo sagrado. Obrigado. Cara. Tem que vir um convidado pra falar isso pra Alice. Não, é porque eu era louca, eu estudava até de domingo. Não. E, meu, tinha a Renata, né, cara? Pô, né? Eu preferia ficar com ela do que passar no concurso, que de fato aconteceu. Mas que bom que deu certo os dois. Aí, então você tinha que cuidar de tudo isso. Veio a primeira prova, né? E, cara, o meu concurso, ele foi muito balizado por mitos, né? Então, por exemplo, eu vou falar porque isso ficou público na época, né? Mas a gente teve pessoas da área acadêmica e da área prática que já eram muito conhecidas como gente de um nível intelectual e profissional muito grande. Então, prestaram o meu concurso Jorge Luiz Sotomayor, a Enoque Ribeiro dos Santos. Nossa, só fera. Professor da USP, hoje desembargador. Gustavo Felipe Barbosa. Tá? Aí a gente já falou, pô, nós vamos sair com 4, 5 vagas menos, né? Então, mas tudo bem, a gente não quer todas as vagas, a gente quer uma só, mas aquilo dava uma quebrada, né? Mas tudo bem, aí fui fazer a primeira prova. Meu, primeiro concurso que eu fiz na minha vida, né? Fora a OAB. Mas ali a gente já tinha conversado muito sobre tática, sabe? Sobre tempo para cada questão, sobre o tamanho da prova, a questão das 3 erradas anularem uma certa, por onde começar, por onde fazer. Então a gente foi com um script. E eu fui com esse script. Mas eu não estava muito acostumado, porque uma coisa é você pensar o script, a outra é você ficar ali parado 4, 5 horas fazendo negócio, cara. Uhum. Então você varia o humor, varia... Sim. Então eu fui fazendo, e de fato faltou tempo de estudo. E saiu o gabarito, eu não tinha passado, eu tinha feito 49. Era 50, né? Ia com 50 para a segunda fase. Cara, publicaram o gabarito, aí já começaram a ver que tinha recurso. Isso é histórico no MPT, né? Eu acho que eu fiz 48. Aí, anularam 2, mas as 2 viraram... Sim. E aí eu, pumba, 51. 51. Fui. Porque sai das que você tinha errado, né? Então muda o cálculo. Isso. Exato. Aí fui com 51, né? Assim. Aí cheguei lá na minha professora do mestrado e falei, é o seguinte, agora é uma prova discursiva, outra prova eu vou parar tudo, professor. Então, se eu tiver que abandonar aqui o mestrado, porque eu não posso abandonar as aulas na PUC, mas aqui eu vou... O mestrado. Não vai abandonar não, vamos fazer o seguinte, eu vou suspender suas obrigações aqui. Até quando é a prova? Eu falei, se eu for para um oral, o oral vai ser em outubro, setembro, outubro. Ela falou, não, tudo bem, você tem que me apresentar a sua dissertação até dezembro.
para tudo, mas seu compromisso comigo é apresentar a dissertação até dezembro. Falei, então tá bom. Graças, Deu doutora tudo. Santa, doutora Mita, vamos lá. Cheguei no escritório, falei, ó, vou modular um pouquinho meu horário aqui, embora eu tivesse liberdade de horário, mas vou continuar com as minhas atribuições. E na PUC não tinha como mudar. Tinha como falar, vou parar de dar aula virar aqui. pros alunos Até agora, tinha, mas agora o matutino não vai queria pro fazer turno, né? isso, né? Aí, bom, mergulhei de cabeça num estudo dirigido que a gente conversou, combinou. Naquela época tinha muito fórum, né? Não sei se ainda o pessoal usa muito, mas o principal era lá de Correio Brasília. Web. Correio Web. Correio Web. A Então, gente era muito também é correio. da época do Mas Correio Web. a gente se conversava muito que tinha que filtrar essas coisas também. Demais. Sim, Porque tinha senão muita aquilo besteira. Vira uma pressão adicional em cima de você. Sim, Então com tem que certeza. filtrar. Até porque tem ali né, muito fake, né? Ah, e Ali- hoje é o Instagram, né? Hoje então, a gente naquela vê época- muita... Mas o Instagram, hoje, Silvio, ele promove as pessoas interagindo com perfis. E não a ideia da sala de bate-papo. Ah, sala de bate-papo são os grupos de WhatsApp. São E grupos assim, de a gente WhatsApp. vê que os grupos de WhatsApp geram muita ansiedade no concurseiro. É real. Porque eles começam... A gente vê, né? É. Começa a vir... Quando eu prestei o concurso do MPT, eu saí de tudo quanto é grupo. Eu não queria, porque me gerava extrema ansiedade o povo mandando o resumo de tudo, arquivo do... É ruim. Né, artigo do cara da banca, não sei o isso. quê, um monte de estudo. Falei, gente, eu não vou conseguir estudar tudo isso. Então, assim, eu preferi sair do grupo. Fora os comentários, né? É, Porque tem, fora assim, os tem sempre o comentários. gênio da lâmpada Tem. lá. Exatamente. O sujeito que fez 80, que fez 100. Mas é engraçado, porque aí você vai no histórico, o sujeito tá lá fazendo 80 a 100 há 10 anos. Exato, exato. E aí eu acho que entra um pouco também de maturidade, Sim. de experiência de vida. Isso me ajudou muito. Eu fui prestar o meu primeiro concurso com 6 anos de advocacia, como eu disse para vocês. 3 de labuta de estágio ali, fazendo de tudo. Você começa a olhar para as coisas e falar, menos, né? Caô. Fala, tipo, isso aí eu não Ixi, vou me caô. absorver com isso aí. Né? Menos. E ele pode fazer 80, eu fiz 51 e passei. Entendeu? Aí eu fui para a segunda fase, veio o concurso do AFT, da Tá. auditoria fiscal. Eu parei 2 semanas, acho, e comecei a estudar a NR, cara. Coisa mais chata do mundo. Fui lendo. Mas aí o que eu fazia? Eu fazia um exercício que eu acho que tem um pouco a ver com experiência também, que eu falava, cara, não vão pedir isso aqui. É mais fácil pedirem esses itens aqui do que esses. Exato. Porque senão não passa ninguém. Sim. Aí, bicho, era uma prova só. Vários dias, uma só. Uma tacada só. Bom, vi o gabarito. Falei, eu tenho chance de passar nesse negócio pelo gabarito, né? Sim. E passei, cara. E o resultado saiu antes de eu fazer a segunda e a terceira fase do MPT. Aquilo me deu uma tranquilidade, porque em relação ao escritório... Aí você foi eu tava tranquilo, né? E eu mergulhei, como eu falei pra vocês. 51, tô dentro. Tô dentro. Né? Fui que Tô fui. dentro. Um detalhe que eu esqueci de contar é que 2 semanas antes da prova de primeira fase, aí eu falei, cheguei no escritório e falei, eu vou tirar férias e eu vou achar um lugar para eu estudar que não tenha, né? E aí o Dr. Paulo falou, ó, tem uma chácara aqui perto de Campinas, vai para lá. É mesmo? Tem uma Olha. caseira e um Interessante. caseiro, eles fazem a comida para você. E, cara, Foi e pro mato pra ele estudar. falou Foi assim, Do mato. e ele falou, ó, lá de propósito eu não deixo pegar nem TV. Aí eu falei, eu vou, cara. Fiquei Melhor 2 coisa. semanas lá, bicho. Eu estudava o dia inteiro, parava, comia, descansava, fazia uma esteira que ele tinha lá. Devia ser a esteira mais velha daquelas coisas. Porque eu entendia que pra mim ia funcionar um estudo focado. Sim. E ajudou. Imersão total. Aí fui pra segunda fase. A segunda fase muda as estratégias, eu estudo um pouco mais, a gente tenta adivinhar os temas. No MPT eu acho que você tem muita chance de olhar ali o que tá no Uhum. radar, agora o pessoal que tá indo fazer segunda e terceira fase. Então tem temas que são do momento. Sim. Por exemplo, assédio eleitoral. É Cara, baba. É. Né? Pode não cair. Pode mas não cair. se cair, você tem a obrigação de responder bem. Total. Exatamente. É isso a Total. gente... E era muito claro, e a peça, tentar acertar a peça, e nós acertamos. Na nossa bolsa de apostas lá, a gente falou, vai cair terceirização. Verdade, porque vocês pegaram o começo da... Vocês pegaram essa discussão, né? A discussão lá, Mas um 331. pouco depois, mas pouco como depois. na época o concurso era sempre ACP, a gente sempre falava, a chance de cair ACP é 90%, agora diminuiu um pouco, mas eu Mas acho... foi ACP no seu? Foi.
Eu acho, não sei se a Alice concorda comigo, o Lucas também, que se você está bem preparado para fazer uma CP, você faz qualquer uma das outras peças. Com certeza. Então assim, se você está com problema de tempo... É a peça tempo, mais difícil, né? Foca para fazer a peça da CP, que é o equivale, eu acho, à sentença na Eu concordo. Eu não sei como é que é a magistratura. Eu lembro que nunca passou pela minha cabeça fazer magistratura, porque eu era apaixonado pelo tal do MPT. Eu queria fazer o que a doutora Estela fazia. E sempre todo mundo que me pergunta, dá para estudar junto? Eu falei, dá, contanto que você tenha total consciência de que tipo de perfil você vai ser cobrado em cada prova. E que você saiba o que o MPT cobra, que a magistratura não cobra, e vice-versa. Você tem que virar uma chavinha. Uma chave. Agora, se você achar que você está fazendo a mesma coisa, introjetando o mesmo conteúdo para fazer e vai fazer a mesma prova, aí não. Tá. Bom, fomos para a segunda fase, fizemos todo esse... E aí o mestrado me ajudou muito. Porque na prova de segunda fase você consegue... Eu vi vocês comentando e eu concordo, você não tem que dar aula nas questões. Mas se você sabe apresentar o básico, a cereja chama a atenção do examinador. A gente falou isso no último podcast, quando a gente falou da discursiva. Porque assim, não adianta. Você quer ficar decorando resposta? Não é isso. Você tem que ter a base. Exato. E com a base você responde qualquer coisa. A base bem feita. E eu vi que vocês falaram, a base é conceito mais dispositivo legal. Base legal. Mas o MPT te permite muito, quando você mostra para eles, eu penso como vocês. Isso é verdade. É quando você tem a capacidade de desenvolver um espírito crítico. E aí o mestrado me ajudou. Porque você ficar lendo só manualzinho... Não vai. Não vai, até porque a gente é desafiado muito na dogmática, né? Às vezes a gente tem que propor uma CP onde você vai discutir, por exemplo, o que já está simulado. Às vezes você vai discutir uma doutrina que é corrente, mas o perfil do MPT é outro. Quando você consegue mostrar isso, é aí que o examinador vai falar, tá pronto. Esse aqui tem espaço. Tá pronto. E essa é a minha história na segunda prova. Porque foi assim, fui fazer a prova, chegou lá 5 questões... Olhei as 5 questões, ali eu fui mal preparado. Eu vi vocês falando no último podcast, sensacional. Eu devia ter feito o que vocês falaram para fazer. E eu sempre fazia, para cada pergunta, eu fazia um organograma da resposta. Eu sempre gostei muito de... Os meus resumos eram chavinha, setinha, chavinha, setinha. A minha memória é muito mais fotográfica do que... Mas aí a pessoa tem que ver se funciona para ela. Então eu fazia isso para cada uma. Mas a hora que eu bati o olho nas questões, tinha uma que eu falei, meu Deus, mas eu vou deitar e rolar nisso aqui. Se empolgou, né? Emocionou, empolgou, o peito de pomba já ergueu. Eu falei, cara, é isso. Dá licença, e comecei, bicho. Como se não houvesse amanhã. Exato, mas havia. E as outras 4 questões? Cara, e eu fiz a prova no liceu aqui em Campinas, né, que é um colégio onde eu estudei, inclusive, tem um relojão lá que eu fiz prova lá também. Mandando bala e tal. E, bicho, citei texto do mestrado, eu tava apaixonado pela minha resposta. Tocou o relógio, cara. Eu olhei no meu relógio, eu falei, não é possível, cara. Faltava um pouco mais de 1 hora pra acabar a prova, eu tava na única questão. Nossa! Você tá rindo? É real isso. Isso é real. Cara, aí bateu o desespero. Aí bateu, exatamente. Bateu o desespero, cara. Eu falei, eu preciso terminar esse negócio, porque eu já tinha saído tanto do escopo da coisa que tava difícil de fechar. E pra variar, envolvia direitos fundamentais. E era daquelas questões que normalmente tem pelo menos uma que ela é conceitual, ou eu descrevo, ou eu disserte. E eu, pumba, aí fui pras outras. Cara, eu juro por Deus, eu psicografei as outras 4, 5. Daí, eu falei, agora eu tenho que ter uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu falei, é dar a solução que um procurador do trabalho gostaria de ler. Sim. Não a solução que eu penso, necessariamente. Não, até era que eu pensava, mas assim, eu tenho que ser direto e reto aqui na parada. Exato. E é o que você falou, eu fui nessa, conceito dispositivo. Mas eu não desenvolvi muito, eu escrevi pouco nas outras. Bom, qual vocês acham que eu tirei menos ponto? Aqui você escreveu muito. Sim. Porque se expôs, né? Sim, me expus, me enrolei. Mas nas outras, eu fui... Bom, resultado. Precisava de X, eu tirei X mais 0,1. De novo ali no fio.
Uhum. Eu falei, cara, como é que esses caras me passaram, né? Não é possível. Da onde? E depois uma semana depois, fiz a prova prática. A prova prática, quando eu vi que era terceirização, eu tinha falado tudo, eu falei de novo, cara, eu vou deitar e rolar. Mas daí, na hora que eu pensei, eu respirei, eu falei, de novo? Não vou emocionar dessa vez. Sem emoção. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha claro aonde eu ia colocar questões de debate crítico sobre a terceirização no meio de uma peça técnica, mas mostrando um perfil. Sim. Isso é muito importante, porque às vezes, né, a pessoa fica tão atrelada na forma e não pode. A prova do MPT é diferente da sentença. Né? Na sentença, você tem que estar muito mais fixado na técnica. Agora, a prova prática do MPT, você tem que mostrar seu alinhamento ideológico e a fundamentação é muito mais importante do que qualquer formalidade. Né? Não sei se você concorda comigo. Na sentença, o que a voz corrente, assim, é que no fundo é quem ganhou, quem perdeu e por quê. Então, assim... No fundo é assim, na dúvida, você tem que... a ordem de julgamento, você já tem... Não, na dúvida você tem que, assim, acertar a ordem de julgamento, mas, por exemplo, olha, fulano alegou isso, Beltrano alegou aquilo, o ônus da prova pertencia a fulano, não comprovou e pronto. As provas essa e pronto. Pronto, entendeu? É diferente essa... E vocês devem se recordar que, na época enunciado, mas a súmula 331... ela gerava muito debate, mas você podia ser muito técnico se você estivesse na magistratura e estava tudo bem, mas o MPT tinha uma visão muito crítica sobre isso. Sim. Porque o MPT queria 256, né? Então, que vedava. Que vedava. Então, quer dizer, eu tinha um arcabouço doutrinário e crítico para trazer, então eu falava um pouco sobre os aspectos deletérios do fenômeno sociológico da terceirização. Claro que eu não dava uma aula sobre aquilo, mas algum parágrafo, eu falo, para os caras olharem que não é só sobre terceirização, eles entenderem que eu olho pro direito do trabalho sob um ponto de vista de proteção social. Bom, cara, saí da prova feliz. Eu usei até a última linha do caderno. Tá. Usei tudo, mas era o que precisava estar lá, eu saí feliz. Dali eu saí confiante, porque na segunda eu achei que não tinha dado. Atravessei a rua, encontrei os amigos, fomos tomar um café, comer um lanche, e aí tal, não sei o que é. E o valor da causa ficou alto, né? Eu falei, puta, esqueci. Condição da ação. Condição da ação, como assim? Verdade. Exigência formal. Formal. Cara, eu saí arrasado da padoca. Falei, não passei por falta de valor da causa. Porque é inepta a peça. Mas numa magistratura, por exemplo, tinha dançado. Aí eu lembro que o pessoal falava, calma, vamos ver. E aí, a divulgação do resultado foi em Brasília. E aí tinha colega, aí a gente já tava conhecendo mais o pessoal de concurso, a gente tava lá pra ouvir. E aí o cara ligou pro Gustavo, o Gustavo pôs na Viva Voz comigo, ouvindo os nome. A hora que chegou lá pro M, caiu a ligação. Eu não ouvi o meu, cara. O Gustavo ouviu o dele, eu não ouvi o meu. Eu desesperado. Aí depois o Gustavo falou, ele mandou aqui. Você passou 5 pontos alguma coisa de novo, cara. Então foi. O que importa é passar. Só, eu fui tudo no fio. E eu sempre pensando, tô feliz pra caramba, mas em algum momento eu vou indagar alguém como é que vocês passam um cara que fez o que fez na segunda prova e na terceira. Tá, e você perguntou isso. Quando eu tava dentro do MPT. Aí o que eles me falaram? Eles falaram, Silvio, o que eu vou te falar, você vai achar que é loucura. Ele falou, mas tem uma boa parte das provas discursivas e de peça que a gente não entende o que o candidato está querendo dizer. Isso sim. Então, assim, e eu vejo isso como professor universitário também. A ferramenta da língua, da redação e da clareza, ela está se perdendo. Eu acho, eu tô tentando evitar ser aquele cara chato que já tá mais para velho do que para jovem. Sim. Bom, era no meu tempo que a gente escrevia destarte, que a gente escrevia permissa vênia. Eu não quero ser esse cara. Então, eu sei que as coisas mudam, as gerações são diferentes. Mas a questão da linguagem do digital, especialmente as abreviações e tudo mais, isso tem vindo. Vocês já devem ter pego isso em peça. Sim. E às vezes a pessoa nem percebe, mas ela escreve KD com KD. Ela escreve você por C. VC. Claro que eu não acho que isso vai acontecer numa prova de concurso, mas eu tô dizendo... Espero que não. Mas eu tô dizendo que isso cria uma dificuldade da pessoa conseguir exprimir em redação uma concatenação de ideias de maneira clara. E isso me foi dito pelas pessoas.
Eles falaram, olha, claro que eu não vou lembrar exatamente da sua prova, mas teve muitos casos em que a gente olhava, Simplesmente não entendia. A questão não tinha todo o espelho de correção, mas, a pessoa sabia explicar bem o que ela está querendo dizer. E quando ela foi explicar, ela foi na veia. Acabou. Ela deu o resultado do negócio. Falou, é por aqui. Então a gente consegue ver que a pessoa raciocina como a gente quer, tem o perfil que a gente quer, sabe explicar, entende a matéria, então, beleza. Você pode ver que... Você pode esquecer o valor da causa. 5 pontos alguma coisa. Mas o que estava no resto da minha ACP me credenciou. Você sabe isso lhe permite esquecer do valor da causa. E desculpa até te interromper, mas a gente fala muito sobre isso, eu e o Lucas. Porque o que a gente está vendo, né, aí eu vou falar também como véia, né, porque eu também não sou novinha, tô chegando no Zenta, né, mas assim... Ai, saudade então, e aí assim, a questão é que as pessoas, elas querem tudo pronto. Elas querem tudo formatado. E a gente vê, da época que eu comecei a estudar, em 2006, para hoje, acompanhando o concurseiro, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais formatadas. Então, chega lá no cursinho, eu quero saber a resposta disso, a resposta disso, a resposta disso. Ela não entende por que a resposta é aquela. Ela quer decorar a resposta para chegar lá na prova e colocar aquela resposta decorada, mas ela nem entende por quê. E aí também tem o problema da redação. A gente teve uma questão, um problema com uma pessoa que veio me procurar logo depois de uma prova do MPT, que ela foi reprovada na discursiva, que essa pessoa tinha estourado na primeira fase, tinha feito 80 e poucos pontos na primeira fase, e na segunda foi péssima. E eu fui ler o que a pessoa escreveu. E foi aquilo que você falou. Não dá pra entender. Não dá pra entender. E aí eu falei assim, olha, você pode fazer 1000 cursinhos de correção de discursiva. Enquanto você não fizer um curso de redação, você não vai passar. Porque o seu problema não é conhecimento, o seu problema é português. E é isso que as pessoas precisam entender. Elas não precisam de grande quantidade de correção, 1 milhão de cursinho. Ela precisa aprender a escrever. E ela precisa entender que não é demérito isso. Não, você fazer um cursinho de forma de redação. alguma. É tão estratégia quanto quando te procuram para você organizar uma agenda de estudo, explicar o edital. Não é demérito. E eu estou dizendo que isso me ajudou. Para fazer o vestibular, eu fiz um cursinho de redação. E aquilo foi muito bom para mim pro resto da vida. Depois eu fui para um escritório onde o pessoal... E assim, não tinha peça pronta. Até tinha, mas os advogados faziam questão. Não, você vai produzir do zero. Então, se você se exercita isso, isso te abre muitas portas. E também entender que isso é um problema, que além de ser um fenômeno social, também é um problema estrutural. Isso. Você vem lá de baixo com pouca preocupação. E aí é outra discussão que não cabe aqui no podcast, mas é como você prepara quem ensina as pessoas a ler e escrever. É o problema da educação problema no Brasil, de base, da né? má valorização da educação. Mas isso tem se intensificado muito. E você falou uma coisa, Alice, que eu na universidade eu diagnostico como você. Essa geração mais nova, ela quer muita coisa pronta, e quando você dá algo com uma mínima dificuldade, não é que haja preguiça ou tal, mas não há preparo, ela não consegue. Eu vou te dar um exemplo tosco, que é inacreditável. Mas eu já tive orientandos, porque eu oriento pesquisa de iniciação científica, de mestrado, que daí você faz a correção lá controlada do Word, né? E que depois você pode ocultar, não oculta, faz os balãozinhos do lado. Eu mandava pro aluno e falava, tá, mas como é que eu mudo isso? Eu falei, não, você tem que clicar, aceitar e tal. Eu falei, mas eu fiz aqui e não tô conseguindo. Você fala, mas ele tá quase pedindo pra eu fazer pra ele. Sim. Falei, não, cara, não. Peraí. O learnability, né? Você tem que aprender, você tem que manter sua capacidade de aprender as coisas. Mas por que, gente? E aí eu já li textos sobre isso e vocês devem saber, porque o tipo de meio de comunicação, informação que a gente tem hoje, ele exige da gente uma vista e um dedo. É isso ou isso.
Exatamente. Então, eu vi você falando, por exemplo, pessoas que querem responder os exercícios no computador. Não vai escrever, ela vai ter dificuldade. Vai. Então, quando eu peço... Outra coisa que o Lucas também falou, que ele gosta muito das... Vocês viram que eu sou assíduo. Ele falou, olha, as pessoas têm que... eu gosto muito das questões que são descreva, disserte. Tá, na graduação, as piores provas que eu recebo de alunos são essas. São essas. Principalmente porque eu gosto de fazer o que você faz. Já faço menos. Porque, de fato, é muito de sabor. Mas relacione. Se você tem a capacidade de, relacionar, é porque você entendeu. Você jamais conseguirá relacionar se você não entendeu. E se você entendeu e consegue escrever de uma maneira que você consegue relacionar, você faz a prova discursiva do MPT. Porque também tem essa característica. Nunca a pergunta é sobre um assunto só. Ele pode ter um assunto-chave, mas ele vai envolver várias coisas. Ele obriga você a fazer um rito de passagem. Você sai daqui, passa aqui, passa aqui. Olha os espelhos de correção. Que eu volto a dizer, ninguém precisa... É impossível você satisfazer todo um espelho de correção do tipo do MPT. Não, é impossível. Mas você consegue passar por várias situações ali. Então... e aí eu queria contar, que eu acho que vale a pena, aquela história do estudo diferenciado da magistratura para o MPT com base na questão que eu tive que responder. Eu tive que responder uma questão, basicamente, sobre a necessidade ou não, que é uma clássica questão, de repetição das provas de inquérito civil em juízo. Essa é clássica. Aí vai ter treta. Vai dar treta? Vai dar treta aqui entre Nós estamos falando os dois. Vamos falar de concurso, estratégia de concurso. Bom, essa foi a primeira questão da minha dissertativa. Pode pegar lá, 12º concurso do MPT. Bom, como eu disse para vocês, toda a questão, a primeira pergunta que eu me fazia é: o que um procurador ou uma procuradora do trabalho gostaria de ver como resposta? Eu nem me perguntava primeiro o que a lei diz. Eu me perguntava primeiro, qual é o desfecho aqui compatível com a expectativa do MPT? Tá. Aí tá, bati lá a resposta, saímos, e no portão de saída tinha um cara que eu não conhecia, que fez a prova na minha sala, daquele perfil do gênio, né? E aí fizemos uma rodinha e ele começou a dissertar sobre as respostas dele, né? Aí ele falou, então, na primeira questão, aí eu articulei, né, todos os princípios do contraditório, da ampla defesa e parará, que são princípios constitucionais, associei a convenções internacionais. Aí ele começou a falar porque segundo, formatadinho, né? E aí ele citava processualistas civis muito conceituados, barará, 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 é que tem. Aí eu olhava para ele e falava assim, tá, ou eu zerei, né? Ou ele zerou. Agora, o que eu me pergunto é o seguinte: o procurador do trabalho, uma procuradora do trabalho, fazem uma investigação por 1 ano, 2 Colhe anos, um monte de depoimento. colhe 300 depoimentos, tem que analisar um monte de documento, faz diligência, ele quer entrar com uma ação pro juiz dizer: nada disso aí você produz tudo de novo aqui. Legal. Agora você viu que tem condição, agora faz de novo. Faz de novo. Cara, e não deu outra, espelho de correção, o cara dançou, nessa pelo menos ele dançou, e no concurso eu não vi ele tomando posse Mas comigo, aí entra a maturidade da pessoa, conhecer a carreira para a qual você está estudando. Exatamente. Aí, isso me ajudou muito a psicografar as outras lá, como eu disse. Porque eu sabia onde que tinha, o norte que tinha que ir. Bom, se fosse prova de magistratura, a resposta era outra. Aí era a resposta dele. Sim, aí é contraditório ampla defesa. Aí é o contraditório ampla defesa e tarará. Ou não também, mas não com essa verve do MPT, né? Exato. Não com essa verve. Como seria o caso, por exemplo, da pergunta sobre terceirização. Então, por causa disso, eu acho muito de demonstrar um perfil, uma capacidade de escrever com certa clareza e concatenar as ideias, que eu acho que eu fui passando ali no limiar, mas fui passando. Aí na prova oral aí você já vai mais. Mas aí também, aí ao lado da... Que também é uma característica do MPT. Não. Que é uma prova oral que normalmente não é aquela prova para
Pra derrubar reprovar. ninguém. Não, então não isso é legal na justiça do trabalho. De um modo geral, nessa né? área trabalhista. Eu penso que a nossa área trabalhista, ela corta, ela tem muito mais um viés aprovatório, de aprovação numa fase oral, do que de tão somente reprovar por reprovar. Isso, Não, isso eu acredito bastante. Eu passei na minha 4ª prova oral, que foi na área trabalhista. Mas você sabe que o lado da... às vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, mas e aí, como é que eu já me... tem aquela história de estudar para todas as fases ao mesmo tempo. E ali se a gente fala, primeiro você monta uma base, depois você tem que ter um específico para a primeira fase. Hoje o corte não é mais 50, então além de tudo você tem que vencer uma concorrência direta nessa questão da nota de corte. Mas, pessoal, mas como é que eu me preparo pro oral? Eu falo assim, cara, primeiro, pro oral é um campeonato à parte. Segundo, o que te prepara pro oral é tua vida. Se você é professor, se você é professor de direito, ótimo, mas eu não dou aula de direito, dou aula de matemática para criança carente. Beleza, você já tem oratória, né? A se expor. Cara, conduz oração na igreja. É pra cima disso. E eu lembro que eu errei coisas assim no oral, também fui confiante. Eu ainda, né? Então eu tava no último dia, eu falei, vou pegar todo mundo cansado. Eu lembro que eu falei com o Gustavo foi no meio, ele tá desesperado. Ele falou, não vai dar. Eu falei, vai dar, cara, MPT vai dar. Aí eu falava pra ele, vai dar, mas um dia antes de ir pra Brasília, que eu tinha umas 5, eu tive que, cara, eu chorava copiosamente, tremia absurdo, estresse violento e aí eu descobri a meditação. Me salvou. Mas a hora que eu pisei em Brasília, eu melhorei, cara. Eu saí daqui, onde tava pilhado. Todo mundo, vai lá, vai dar certo, já deu certo. Cara, aquilo foi me criando... é horrível. Cara, a hora que eu pisei lá sozinho, tava eu e o César, hoje colega também, que na época ele era servidor aqui, o César Klug, meu amigo de infância. Cara, a véspera da prova... Ele me ajudou. A véspera da prova oral da Alice, a gente tava no quarto e eu falei assim, cara, Alice, puta... eu desliguei o celular, né? Reprovou, eu fiquei 3 dias sem olhar o celular. Cara, a Alice já reprovou em 3 provas orais, eu tô aqui do lado dela, preciso dar uma ajuda e tal. E, cara, chegou na véspera, veio todo, eu imagino, que tenha vindo todo passado. Passa um filme na tua cabeça. Tá? Eu falei, cara, o que eu vou fazer com essa menina? Aí eu falei, eu olhei, tava uma noite bonita. Falei, vamos dar uma volta. Ela falou, como dar uma volta? Isso assim, uma segunda noite em Brasília, 9 da noite. Cara, a gente saiu do hotel, a gente foi pra debaixo da antena. Sabe a antena famosa de Brasília? Que tem tiramos várias fotos. I Love Brasília e tal, não sei o quê. A gente ficou sentado ali, coisa de meia hora, 40 minutos, assim, no meio da praça, batendo papo em Brasília. E depois, assim, aí aos poucos a minha ficha foi caindo. Cara, você tá ligado que isso é perigosíssimo. Você querendo dar aquela força, né? Mas distraiu, assim, né? Mas distraiu, pra poder voltar pro hotel já num horário que, assim, cara, precisa dormir. Eu lembro que na minha época, acho que agora não mais, mas sorteava o ponto. Na minha sorteou o ponto, mas na hora. Na hora da prova. A minha sorteava na hora também. Na hora da prova. Mas daí o César tava comigo e a gente tava também dividindo o mesmo quarto, naquela época não dá pra pagar um quarto pra cada um. E aí a gente dividia no mesmo quarto ali. E ele, super alto astral o tempo todo, mas respeitando muito. Eu não quis, por exemplo, ficar estudando lá. Porque eu fui um dia antes também. Sim. Aí ele falou, cara, eu vou lá assistir e volto com notícias. Vamos lá? Eu falei, não quero ir, vai você e volta com notícias. Ele foi assistir a prova. Aí ele foi assistir a prova, voltou. E a gente se conhece desde pequeno. Ele não ia chegar pra mim e falar, cara, tá baba, vai lá. Falei, cara, eu acho que tá compatível com o seu preparo. Tá pra nós. Tá tudo certo, vai tranquilo e tal. Aí, cara, fomos jantar, tomei uma cervejinha lá só pra relaxar a musculatura, fomos dormir. No dia seguinte acordei com um certo nervosismo, cheguei lá e a banca era, 5 lá. A primeira pergunta, cara, foi sobre a questão da unicidade sindical. Sobre a questão o que... E foi uma pergunta meio aberta. Na época, ele era o vice-PGT, que era o Otávio Brito Lopes. Ele perguntou assim, sobre a questão da regulação jurídica da unicidade sindical aqui, como é que você vê o sistema jurídico brasileiro? Nossa, muito aberto. Cara, aberto, né? Mas eu falei, cara, eu tô no MPT, o que ele quer ouvir, né? Ele quer ouvir que a gente tem que privilegiar os sindicatos, mas que há problemas no sistema sindical. Criticar, né? Eu corri um certo risco ali, mas controlado. Mas daí, cara, eu tinha pra mim o seguinte, se eu soubesse a resposta, eu ia falar pra caramba.
Então foi melhor. Aí a hora que ele veio Gastar com essa, o eu tempo. fui, cara. Gastei o tempo, não dei resposta direta pra essa. Aí o mestrado me ajudou de novo. É. O sistema sindical, e aqui e ali, porque na Itália já houve uma experiência e tal. A gente sabe que a difusão, ela também não é boa, mas a unicidade também não é, porque há um histórico no Brasil, que vem da época do Vargas, e comecei. E aí ele começou a fazer assim, tipo, meio, quase que tá bom. Tá bom. Aí eu fui... Às vezes ele até que tem que cortar, né? Aí... Não, beleza, tô satisfeito. Aí, acho que logo depois dele, foi lá pro Dalegrave, Zé Dalegrave, que tava na Neto, professor da UFPR. Aí ele perguntou, ele falou assim, eu gostaria que você comentasse, por favor, sobre o princípio da regra da continuidade do contrato de trabalho e da regulamentação disso no Brasil. É de fato uma regra? Aí eu virei e falei assim, bom, aqui eu vou mandar bala também. Só que eu comecei lá atrás, falei, então vamos começar pelas exceções. Tem o contrato de estágio, tem o contrato temporário, Dando aquela enrolada. Aí ele, não, só fez essa questão. Aí eu fui passando bem. A hora que chegou na última, que era a PGT, a Sandra Lia, ela me fez uma pergunta de constitucional, que era, primeiro ela quebrou gelo, perguntou de futebol, que time eu torcia, eu sabia que ela era corintiana. Ela é corintiana eu sou roxa, palmeirense. Falei, eu prefiro, se eu pular essa, eu vou ser reprovado. Aí um outro falou, olha o sobrenome dele, é italiano. Ela falou, então vamos pular essa. Ela me fez uma pergunta, cara, de controle de constitucionalidade básico. Eu não respondi. Eu não sabia? Respondi. Não, sabia, só deu branco. Deu branco, Deu olha branco. isso. Você Às entendeu? vezes que a gente fica tão querendo Perdi estudar a concentração, coisa como você falou no último. Perdi a concentração. É. Mas, cara, o clima é o outro, né? E ali eu saí de lá sem saber o não, falei, vai dar. Ô Silvio, o papo tá ótimo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente acabou falando muito de concurso, mas eu e a Alice a gente queria saber que hora que você foi parar, então, nos direitos humanos? Assim? Que hora que você falou assim, cara, agora... sim, beleza, toda essa trajetória é sensacional aqui, esses detalhes para quem viveu, mas assim, em que momento que você foi parar ali para estudar direitos humanos? Porque eu sei que você tem uma produção acadêmica sobre isso. Cara, a Alice falou que às vezes a vida escolhe a gente, né? Exatamente. No caso, para muita coisa foi assim. Quando eu tomo posse no MPT, eu vou para Cuiabá, minha primeira lotação, Mato Grosso. E aí eu tenho que me licenciar das aulas da PUC. E eu amo a PUC, cara. Estudei lá. Eu tenho uma paixão muito grande. E aí eu me licenciei. Né? Por motivos óbvios, eu me licenciei. Falei, uma hora eu volto. Aí a reitoria falou, não, tá bom. Não sei quanta gente espera, mas por enquanto a gente espera. Vai lá, me licenciei. Fui para Cuiabá, fiquei 9 meses em Cuiabá. Depois vim para Ribeirão Preto. Fiquei 2 anos maravilhosos em Ribeirão Preto, super cidade. Aprendi muito a trabalhar lá, né? Muita diligência. Depois eu consegui ir para Sorocaba e depois de Sorocaba eu vim para Campinas. Quando eu venho para Sorocaba eu peço autorização para residência em Campinas. E consigo. E aí consigo retomar as aulas. Cara, retomar a aula é mais ou menos quase igual a hora que você entra. Porque você não chega retomando as aulas que você tinha. Pelo menos naquela época não era assim. Dá licença, me devolve minha cadeira, né? Então eu cheguei lá, eles falaram, olha, Silvio, o que tem é o seguinte, é isso, e tem uma disciplina nova que está ingressando. Ou seja, eu não estudei. Era disciplina nova. E que assim, nós estamos tendo uma certa dificuldade de professores que queiram dar. E, até assim, hoje. Você vai ter que pegar, que é direitos humanos. Então já tem um professor que vai pegar, que também me ajuda muito, que é o Luiz Renato Vedovato. E aí a gente começou a conversar sobre como começar um curso, cara. E aí a minha ideia de direitos humanos era direito fundamental, era Constituição. Sim. Isso que eu tava... O professor de constitucional já não dá isso? Então. Mas aí a gente pensou um curso e tal, mas eu tava gostando da ideia, porque eu falei, pô, é uma matéria, o meu mestrado já tinha sido em direitos fundamentais e tal. Falei, vamos lá. E aí eu comecei devagarzinho, ali em 2010. Em 2013 para 2014, o colega Henrique Correia estava começando uma série de publicações para concurso por cada tema de concurso. E aí ele falou, olha, eu vou escrever sobre direito do trabalho, o Ellison Miessa vai escrever sobre processo, a gente não tem quem escreva sobre direitos humanos. Era uma época que não tinha muita coisa de direitos humanos ainda.
Ele falou, a gente quer pegar esse filão, queria que você escrevesse. Eu falei, cara, mas já faz um tempo, eu dei algumas aulas para cursinho, mas já faz um tempo que eu não tô nessa área. Ele falou, cara, só você contemplar o edital. Eu falei, tá, então eu aceito com 2 condições. Primeiro, você me dá um prazo de pelo menos 8 meses. Aí ele já torceu o nariz. Ele falou, comercialmente, eu falei, cara, para eu produzir uma coisa, eu quero também aprofundar meus estudos, embora eu dê aula. E eu quero ter liberdade de escrever, porque eu quero ter a liberdade de escrever algo que contemple quem presta concurso, mas que também que contemple quem está aprendendo a disciplina na graduação, porque eu já tenho coisas prontas e tudo mais, e eu quero organizar de um determinado jeito. Ele falou, tá bom, tá topado. Aí eu fiz o livrinho que saiu pela Juspodium, chamado Direitos Humanos. Que eu comprei na época de estudo. Que legal. Ele esgotou em 4 meses. Nem acho que é porque era bom, mas acho que era porque o mercado estava demandando. 4 meses o Henrique me ligou e falou, cara, 2ª edição revisada e ampliada. Eu falei, bicho, eu te pedi 8 para escrever o mesmo que 4. Ele falou, cara, agora se vira. Se vira. Então, e é 1000 exemplares cada um. Aí, 2ª, 3ª, cada edição eu ia ampliando um pouco mais, porque eu ia ampliando meus estudos. Fiz o doutorado. E aí, aquilo foi se abrindo para mim. E ao mesmo tempo que eu tive que ir estudando os editais, eu fui compreendendo um crescimento da disciplina de direitos humanos, isso a cobrança dos concursos. E aí, 3ª, 4ª, 5ª, aí na 5ª edição para a 6ª edição, eu já tinha uma visão completamente diferente da matéria, de como eu acho que é o melhor jeito de comunicar essa matéria, tanto para quem está numa graduação, quanto para quem está prestando concurso. E aí era uma coisa que já tinha outras obras de direitos humanos, mas o que estava pulsando no meu coração era uma estrutura de livro diferente do que eu costumava ver ali. E eu falei, olha, se não for para fazer desse jeito, eu prefiro nem lançar uma outra edição. E aí, compreendendo completamente o interesse da editora, porque a editora tem um filão e super respeitoso. Eu falei, isso a editora entendeu super respeitosamente. Mas daí veio uma outra editora depois e me deu a oportunidade de falar, faça como você quiser. Então eu reestruturei. Aquele livrinho azul não tem nada a ver com o da 6ª edição agora que está pela Atlas Gen. E aí eu vi o crescimento dessa matéria. Então, assim, são 12 anos, Lucas, estudando e dando aula sobre o assunto. E não tem como me apaixonar. E abrindo a visão para a ideia de direitos humanos, não só como direitos fundamentais na Constituição, mas todo o direito internacional de direitos humanos e como isso se relaciona com os direitos nacionais e o quanto que isso vira uma base instrumental para você fazer argumentações relacionadas a qualquer área do direito, mas em especial ao direito do trabalho. Então, hoje lá no mestrado da PUC, eu oriento numa linha que chama Cooperação Internacional e Direitos Humanos. Então, o meu interesse é trabalhar de uma maneira sistematizada todos os direitos humanos nacional e internacional, com uma visão, que é o que eu chamo no livro, de corpus iuris. É uma coisa só. E essa coisa só, ela tem que estar na sua cabeça na hora que você for fundamentar qualquer resolução de caso específico. Por isso que eu defendo que quem olha para a matéria de direitos humanos, estuda a matéria de direitos humanos para responder 5 ou 10 perguntas na prova objetiva e depois responder talvez uma pergunta na prova discursiva... Totalmente errado. Tá errado e tá jogando fora uma super estratégia. Exato. Essa 6ª edição do livro saiu em 2021 e com um atraso constrangedor eu trouxe aqui para presentear vocês, para depois inclusive vocês me dizerem se tudo que eu tô comentando sobre direitos humanos aí faz sentido também para o concurso. Nossa, muito obrigada, Silvio. Assim, eu sou apaixonada por estudo de doutrina. Eu sou daquelas que estudava todas as doutrinas na faculdade. Eu sou muito adepta mesmo a estudo aprofundado de temas. Então, muito obrigada. E eu queria aproveitar, falando em relação tem até a dedicatória aqui. Em relação a esta questão da cobrança em concurso, obviamente que o MPT... direitos humanos, a gente tem que ter realmente um estudo muito aprofundado. Mas eu já percebi, né, desde que a gente começou com o GoPosse, acompanhando edital e provas, que a própria magistratura vem cobrando, né? Então, a galera aí que tá achando que não precisa estudar direitos humanos para a magistratura, tá redondamente enganada. E eu vejo isso, inclusive, dentro do próprio TST. Então a gente tem, por exemplo, aquele caso emblemático da Embraer, tratando lá
da dispensa coletiva, que ele invoca várias convenções internacionais, né? Então, a gente já vê aquele início de controle de convencionalidade, várias decisões que a gente vê, tanto do TST como dos tribunais regionais, que se baseiam, né, em convenções internacionais. Então, é muito importante também para a magistratura, né? Você concorda? Se você me permite, não, concordo, e se você me permite uma avaliação pessoal minha, olhando para os editais dos últimos concursos de magistratura, de MPT, principalmente, olhando para as provas que estão sendo aplicadas, eu acho que, em termos de estratégia de estudo, a pessoa tem que estar atenta, o candidato, a candidata tem que estar atento, porque não se trata simplesmente de você saber quais são as convenções internacionais. Não se trata simplesmente de você saber o que é um controle de convencionalidade, que a lei da reforma trabalhista trouxe isso em voga. Né? Se trata de entender o que da teoria te fortalece para você entregar uma resposta robusta. Tá? Então vou dar alguns exemplos aqui, se vocês me permitem. Primeiro, se você olhar os editais da magistratura e do Ministério Público, saindo de direitos humanos e de constitucional, todas as outras têm temas que estão diretamente relacionados a questões de teoria geral de direitos humanos. E quando eu falo teoria geral de direitos humanos, eu quero dizer não só entender quais são as normas nacionais e internacionais que estão na Constituição e que estão nos tratados internacionais, mas é como, por exemplo, elas se articulam enquanto um corpo jurídico único em que há uma influência na interpretação de uma e outra. E aí a gente chega no segundo ponto, que para mim eu acho que é o crucial, que é a hermenêutica. Então quando eu falo que eu reestruturei esse livro em relação aos outros, a principal reestruturação que eu fiz aí foi a seguinte: eu tenho um capítulo que eu estou chamando de Corpus Iuris de Direitos Humanos, em que eu começo tentando explicar para as pessoas, até um negócio meio de coach, tentando explicar para as pessoas como você tem que mudar o seu raciocínio jurídico de um raciocínio que a gente sempre é condicionado a entender que é binário entre direito constitucional e direito internacional, para um raciocínio unitário em relação a isso. O que eu quero dizer que é um raciocínio unitário? Aí eu estou chamando, tem diversas teorias sobre isso, não é o caso aqui, mas eu estou chamando aí de pluralismo interativo. Há uma pluralidade de normas, vamos falar primeiro de dogmática. Há uma pluralidade de normas falando sobre diversos assuntos. Discriminação, liberdades, direitos sociais, todos eles, direitos trabalhistas, que estão na Constituição, na CLT, em leis esparsas, mas também estão em convenções da OIT, mas também estão em tratados da ONU, mas também estão em tratados da OEA. Em convenções da ONU, em convenções da OEA. Então, quando você tem um problema prático para resolver com uma peça, com uma sentença, com uma questão dissertativa, se você tem um olhar binário, em geral, você vai procurar as respostas primeiro na legislação nacional. Sim. E se houver alguma omissão, você vai procurar a legislação internacional. Ou, se não há omissão, você faz o famoso floreamento. O que é o floreamento? É citar, en passant, uma determinada convenção. Sim. Então você fala assim, ó, aqui tem a Constituição, aí você se esmera lá na interpretação da Constituição, nos princípios do direito do trabalho. E tem a Convenção tal da OIT que também fala isso. Você faz... Não, isso aí, por exemplo, tem essa questão recente do assédio eleitoral. Se a gente for olhar, a gente tem o crime, que está no Código Eleitoral, mas a gente teve que fazer uma interpretação com base naquela convenção que trata do assédio. Sim. E faz uma interrelação. Que o Brasil sequer ratificou. Que o Brasil ainda não ratificou. 190. A 190. E o Brasil não ratificou. E eu coloquem isso. Se tiver uma pergunta sobre assédio eleitoral, mencione a convenção 190 da OIT, isso. Porque ela se aplica nesse caso. E aí, além disso, aí a parte dogmática. Então, primeiro, você não tem um problema na sua mesa? Você não vai ter que pesquisar legislação, doutrina e jurisprudência? Tecnicamente, sim. Se você não tem um olhar binário, você vai lembrar que você tem que fazer lá o seu autotexto, para cada assunto, você vai ter que olhar norma nacional e internacional, doutrina nacional e internacional, jurisprudência nacional e internacional. Existe uma Corte Interamericana de Direitos Humanos, existe uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a OIT tem o Comitê de Liberdade Sindical, tem os comitês de expert que atuaram muito na questão da reforma trabalhista no negociado sobre o legislado. Você tem
os comitês da ONU, mas para isso você tem que entender o que é um comitê da ONU, qual é o tratado da ONU, para que ele serve e o que ele dispõe sobre relações de trabalho. Quando você faz isso, seu portfólio fica maior. Mas como é que você lida com a hermenêutica disso? Aí é o segundo capítulo que eu introduzi. Bom, primeiro, vamos entender essa dogmática como um todo, de uma maneira unitária. Né? Então são normas plurais que elas têm que conviver. E na hora de aplicar, aí tem toda uma hermenêutica para direitos econômicos, sociais e culturais, que decisões internacionais ajudam você a trabalhar aqui no nacional. Então, tópicos como princípio pro persona, controle de convencionalidade nacional, subsidiariedade do processo internacional. Você quer uma coisa forte para você que está na magistratura do que estudar a teoria do processo internacional dos direitos humanos e descobrir que se a magistratura brasileira, se o Poder Judiciário brasileiro não der uma resposta adequada à proteção dos direitos humanos, conforme os compromissos que o Estado brasileiro teve, o Estado brasileiro pode ser suscetível a uma condenação internacional. Em razão da omissão do Poder Judiciário. Da omissão ou da interpretação equivocada da não aplicação. E aí emerge o controle de convencionalidade. E aí, para fechar essa conversa, para quem ainda desconfia disso, vamos lembrar, na magistratura, para falar de magistratura, que o CNJ soltou uma resolução recente e uma recomendação recente. A recomendação é para que, do ano passado, CNJ, para que todo o Poder Judiciário brasileiro observe as normas internacionais de direitos humanos nos seus julgamentos. Uma recomendação. E antes, uma resolução criando uma unidade de monitoramento do cumprimento das decisões judiciais internacionais de direitos humanos pelo Judiciário brasileiro. Então agora não tem pra onde correr. Às vezes a gente ainda vê a gente falando, tal juiz ou tal juiz é garantista porque usa tratados de direitos humanos, como se fosse uma questão de escolha. Tipo, eu sou um garantista e eu prefiro não ser um garantista. E eu venho brigando há 12 anos de que isso é uma questão de obrigação jurídica. Né? Que não então, tem espaço para você. Não tem para onde correr. Então, se o candidato ou a candidata ele se empodera desses conceitos teóricos, que nesse livro eu procuro apresentar de uma maneira bem operativa e não só abstrata, cara, você vai fazer isso pode salvar numa discursiva. Isso pode ser a cereja do bolo da sua sentença, da sua petição de ACP. E quando a pessoa pega por onde raciocinar, se ela sentar... Nossa, ela mas se ela sentar... Só não pode emocionar, né, Silvio? Não pode emocionar. Só mas não emociona. Assim, se ela sentar e olhar e falar assim, cara, eu não sei responder se eu vou pra cá ou vou pra lá. Ela parar pra ir no banheiro e pensar, o caminho aparece. Tá ali. O caminho chega. E assim, e vai se mostrar diferente. Vai se mostrar diferente. Eu só peço para que aqueles que forem aprovados e aquelas que forem aprovadas, por favor, não esqueçam tudo que estudam de direitos humanos depois que tomam posse. Exatamente. Mostra pra galera o livro. Eu mostrei aqui e nós já estamos com 1h30 de conversa. Se deixar a gente aqui, hein? O Silvio bateu o recorde do nosso podcast. Bateu o recorde. E assim, eu queria aqui pra gente se encaminhar para o nosso final, destacar 2 pontos. Quando eu tomei posse na magistratura, eu passei pela escola, e no período da escola tinha um momento que eu era tutoriado. Então eu trabalhava ali com uma juíza tutora e eu peguei a reforma trabalhista. Eu estudei, eu tomei posse em novembro de 2016. E não se discutia reforma trabalhista. Porque não tinha ainda. E eu comecei tudo que eu estudei. PL ainda. Eu fui atuando. De repente, agosto... Piscou, aprovaram uma reforma trabalhista, em novembro eu estou aplicando. E eu estava na escola judicial, sob tutoria, estava fazendo audiência em dupla com a Camila, minha tutora, e não sei se você se recorda, Silvio. Encontrei vocês dois lá. Você encontrou nós dois lá, e aí num dia de audiências e tal, pelo GEA, e aí uma coisa me chamou a atenção, que você falou na época, você falou assim, não, nós estamos trabalhando com material de controle de convencionalidade, para a gente poder expor o que está acontecendo e distribuir isso aos magistrados, porque uma coisa que eu lembro que você até começou assim, foi uma coisa que é assim, não é todo juiz que vai sentar para estudar. E eu ouvi aquilo e falei, é verdade.
Isso é real, é um volume. E que vale para procuradores também. Exato. Sim. E a gente precisa deixar esse material pronto, para se a pessoa quiser só pegar e ver, tá muito fácil para ela entender. E aquilo não me chamou atenção pelo desejo da pessoa estudar ou não, mas me chamou a atenção pela preocupação que o Silvio tem de entregar para a pessoa que está vendo a coisa assim, olha, você quer aprender, tá aqui. E teve um ponto aqui do livro, enquanto a gente conversava, que me chamou muito a atenção, que ele colocou um fluxograma sobre como é a petição à Corte de Direito, à Corte Interamericana. E tem aqui, ó, a petição individual, e aí vem o arquivamento, a admissibilidade, 3 juízes, o envio à sessão e a forma de julgamento. Ou seja, é um manual para você atuar lá. A ideia é essa, tem bastante fluxograma, desenho aí que eu também uso em aula, porque eu tenho essa preocupação de ser algo que de fato possa ser, como eu disse, operacional e chegue fácil. Nessa época, sem alongar, o Procurador-Geral do Trabalho chamou um grupo de reflexão, de análise da reforma trabalhista lá, e eu lembro que ele chamou a mim, e foi um trabalho conjunto, não foi só meu, e outros procuradores, falou assim... o livrinho azul? Aquele livrinho lá? Não, aquele foi da NPT, eu estava na NPT. Mas teve um trabalho, é o livrinho vermelho, a gente fez análise da constitucionalidade, não meu grupo, então ele dividiu os grupos, ele falou, alguém vai estudar hermenêutica, alguém vai estudar constitucionalidade e alguém vai estudar convencionalidade. E aí, para convencionalidade, ele chamou a mim, a colega Lorena, o colega Tiago Gurjão, e a gente, cara, aquilo foi uma coisa hercúlea, porque a reforma ia entrar em vigor dali 120 dias. Meses. Não é? 120 dias. E a gente teve que fazer um trabalho de 30 dias. Mas a gente apostou muito nisso, entregar uma coisa que as pessoas possam... Porque juiz trabalha muito, cara. Procurador também. Você fala, quem é que vai sentar para estudar toda? Então, eu tenho essa preocupação. Por exemplo, esse é um livro, por mais que eu seja acadêmico, esse é um livro manual. E todo manual ele tem que ser operativo. Pelo menos a tentativa foi essa. Eu quero só aproveitar e elogiar os manuais do MPT em relação à reforma, né? O observatório, todo o trabalho feito, que foram essenciais, assim, para os meus estudos também. Pós aprovado, é um ótimo material de estudo. E o MPT tem essa preocupação de acolher quem está entrando. E os manuais do MPT são espetaculares. Inclusive, estes do Observatório da Reforma Trabalhista, eu já reli todos. Eu roubei do Dr. Dimas o livrinho azul, o da NPT. Nossa, esse eu lembro que na época eu tava... Foi um dos primeiros que saiu sobre eu tava estudando ainda pro MPT, eu tava lá no gabinete, cheguei assim, Dr. Dimas, dá aí esse livro aí, porque tô precisando estudar. Aí eu peguei, reli várias vezes. Então, assim, todo o trabalho realizado por vocês mais antigos de carreira, tenho a certeza que ajuda muito nós que... porque eu ainda sou um bebê, né, na carreira, eu vou ainda fazer 4 anos de carreira, então, assim, parabéns, assim, pelo trabalho que vocês fizeram aí nesta questão aí da reforma. Eu queria devolver esses parabéns dizendo que a gente está num nicho que muitas vezes é incompreendido de parte a parte, quando a pessoa, além de ter a carreira pública, no Ministério Público, na magistratura, ainda quer se dedicar a uma carreira de professor, e eu não vejo as coisas como estanques. Eu sou o procurador que eu sou hoje porque eu dou aula e faço pesquisa. E eu dou aula e faço pesquisa do jeito que eu faço hoje porque o MPT me permite ter uma visão de mundo. Então, assim, todas as minhas felicitações para vocês, que vocês sigam nesse caminho, porque nessas horas de crise é a hora que a gente consegue ajudar, contribuir. Nunca sozinho, a gente não é gênio, a gente não faz nada sozinho. Sim, exatamente. Mas a gente consegue contribuir e ajudar. E o MPT, em especial, que é onde a gente está, né, isso que eu conheço, ele abre muitas portas para isso e eu acho que a gente tem que reconhecer quando vocês fazem esse tipo de trabalho. Legal. Que legal. Silvio, está à disposição a venda? Tá vendo na internet isso aí. Qualquer... Podemos tirar umas fontes aí para os nossos resumos, citação. Fica à vontade. O que não concordar e achar que tá errado, me avisa. Acho que vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Bom, pessoal, nós conversamos com o professor Silvio Beltramelli, que é uma figura, gente finíssima, que contou essa história sobre concurso sensacional. Público.
Muito bom. Então, Silvio, obrigado de coração por ter aceitado o convite, por nos presentear o primeiro livro do podcast do Gol Posse. E de coração mesmo, muito obrigado. Não, que isso, gente. Eu que agradeço, sou fã do projeto, desejo que ele já está decolando, mas que ele vá cada vez mais alto. E conte comigo, que você viu que de conversa, se deixar, a gente vai... A gente vai ficar o dia inteiro. No podcast, para fora do podcast, para jogar uma bola. Exato. Aí. Exato. Agradece e divulga as redes. Bom, vamos lá. Rede social do professor. O meu é Silvio Beltramelli. No Instagram você procurou, não tenho tanta publicação por enquanto, mas a ideia é divulgar. Ele é um Instagram muito voltado para as questões da matéria de direitos humanos, divulgar um pouco o que a gente produz como artigos científicos ou doutrinários, e então, conforme vai aparecendo, a gente vai divulgando. Eu tenho me cobrado de oferecer um pouco mais de conteúdo aí. Então bora ter, né? Vamos ver se eu Tem consigo. muito conteúdo. Vamos dar conteúdo aí pra essa galera. Bom, siga-nos nas nossas redes, Alice_A_Leite no Instagram, Lucas Falaschi, @LucasFalaschi. Espero que vocês tenham gostado deste podcast. Curtam aqui, gente. Comentem, que quanto mais comentários, quanto mais curtidas, mais entrega esse vídeo vai ter. E esse foi um vídeo que a gente aprendeu muito, muito. Tenha certeza. E se a gente aprendeu muito, imagine quem ainda tá aí começando a estudar, entender como que funciona, principalmente o estudo para MPT, o pessoal que está aí na segunda fase estudando para a terceira fase também. Então, magistratura também. Então, um material muito rico e aí gratuito para vocês. Pessoal, é isso. Obrigado e até o próximo podcast. Tchau, tchau.